Sempre que o assunto é qual a melhor cidade para viver na Bahia, um nome aparece com força total nas conversas: Vitória da Conquista. E não é por acaso. Muita gente sonha em morar no interior baiano, buscando mais tranquilidade, menos correria e uma vida com mais qualidade, mas acaba ficando em dúvida se vai encontrar uma boa estrutura de saúde, educação, trabalho e lazer. Pensando exatamente nisso, hoje eu quero te levar para uma cidade que consegue unir o melhor dos dois mundos: o clima acolhedor do interior com a infraestrutura de cidade grande. Vitória da Conquista não é só uma opção. Para muita gente, ela é simplesmente a melhor cidade da Bahia para se viver. Ao longo dos últimos anos, Conquista se transformou em um verdadeiro polo regional. É uma cidade que cresce, se organiza e oferece tudo o que a gente precisa no dia a dia. Hospitais de referência, universidades, comércio forte, opções de lazer, boa mobilidade urbana e aquele clima mais ameno que surpreende quem acha que a Bahia é só calor. Aqui, você sente o acolhimento do interior, mas sem abrir mão de conforto, oportunidades e serviços essenciais. E antes da gente continuar essa conversa boa, deixa eu te pedir aquele favor rápido. Confere aí se você já está inscrito no canal. Se ainda não estiver, se inscreve agora e ativa o sininho. E já aproveita para deixar o like, porque isso ajuda demais esse conteúdo a chegar a mais pessoas que também estão buscando informação de qualidade para viver melhor. Se você gostar do vídeo, compartilha com alguém que vive reclamando da cidade onde mora. Vai que Vitória da Conquista vira o próximo destino dessa pessoa, né? Agora se ajeita aí, porque a partir daqui a gente vai conversar com calma sobre por que Vitória da Conquista conquistou esse título no coração de tanta gente, e o que faz dela uma das cidades mais completas, organizadas e desejadas da Bahia. Vitória da Conquista é uma daquelas cidades que parecem estar no lugar certo do mapa, e isso faz toda a diferença. Além de ficar no sudoeste da Bahia, a cidade está a cerca de 130 quilômetros da divisa com Minas Gerais, o que explica muita coisa do jeito conquistense de ser. Não é exagero dizer que Conquista é uma Bahia com um pé em Minas. E se você já visitou ou mora lá, provavelmente já sentiu isso na pele, ou melhor, no prato. Essa proximidade com Minas Gerais influenciou diretamente a cultura, a economia e até o comportamento das pessoas. O conquistense costuma ser mais reservado, mais desconfiado no primeiro contato, mas extremamente acolhedor depois que cria confiança, bem no estilo mineiro. É aquele povo que não fala muito alto, mas quando chama para entrar em casa, já está passando café, cortando um queijo e puxando conversa que vai longe. E falando em distância, para você ter uma noção clara, Vitória da Conquista fica a aproximadamente 510 quilômetros de Salvador, o que faz com que a cidade tenha desenvolvido uma certa independência da capital. Já em relação a Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, a distância é de cerca de 820 quilômetros, mas a ligação cultural e comercial com cidades mineiras do norte do estado é muito mais próxima e intensa do que com a própria capital mineira. Essa influência aparece no comércio, na culinária, nas relações familiares e até no jeito de construir as casas. Não é raro encontrar quitandas, padarias com pão de queijo de verdade, broa, bolo simples feito como antigamente, além daquele costume mineiro de sentar na calçada no fim da tarde para conversar. Conquista absorveu isso tudo e criou uma identidade própria, que não é nem totalmente baiana, nem totalmente mineira, é conquistense. Do ponto de vista econômico, essa posição estratégica facilita o fluxo de mercadorias entre Bahia e Minas. Muitos produtos passam por Vitória da Conquista antes de seguir para outras regiões. Isso fortalece o comércio, o setor de transportes e a logística, gerando empregos e movimentando a economia local. Não é só geografia, é estratégia. E essa mistura cultural também reflete no clima da cidade, que foge do padrão baiano. O clima mais ameno, com temperaturas mais baixas no inverno, lembra bastante o clima de várias cidades mineiras. Tem dia que você acorda, olha pela janela e pensa: rapaz, isso aqui tá mais para Minas do que para Bahia. E não é força de expressão. Muitos moradores comentam que essa influência mineira ajudou a moldar uma cidade mais organizada, mais focada em planejamento e com forte valorização da educação e do trabalho. Conquista acabou se tornando um polo regional, não apenas pela estrutura, mas também pelo modo como soube absorver o melhor das duas culturas.
Agora deixa eu te perguntar, como se a gente estivesse conversando aqui sem pressa. Você acha que essa mistura de Bahia com Minas torna a cidade mais interessante, ou você prefere lugares com identidade mais pura? Escreve aí depois, porque esse tipo de detalhe muda completamente a forma como a gente escolhe onde viver. Vitória da Conquista, no fim das contas, é isso. Uma cidade baiana com alma mineira, clima diferente, povo acolhedor e uma posição geográfica que ajudou a transformá-la em uma das cidades mais completas do interior do Nordeste. Agora deixa eu te contar uma coisa, como se a gente estivesse conversando olho no olho. Muita gente cresce ouvindo que para ter oportunidade precisa ir para a capital, enfrentar trânsito, aluguel caro, barulho, estresse e aquela sensação de que o dia nunca rende. Só que aí, em algum momento da vida, a ficha cai. A pessoa começa a pensar em qualidade de vida, em segurança, em educação boa para os filhos, em saúde que funcione, em emprego perto de casa, em poder sair à noite sem ficar olhando para trás o tempo todo. E é exatamente nesse momento que Vitória da Conquista entra na conversa. Conquista, como os moradores carinhosamente chamam, fica no sudoeste da Bahia, é uma cidade estratégica, porque conecta várias regiões do estado e até outros estados. Não é à toa que ela virou referência para dezenas de municípios ao redor. Quando alguém fica doente em cidades menores da região, sabe para onde vai? Para a Conquista. Quando alguém quer estudar em universidade boa, fazer curso técnico, buscar emprego melhor ou abrir negócio, muitas vezes o caminho leva até lá. E olha que interessante. Vitória da Conquista não é pequena, mas também não é grande demais. Tem algo em torno de 350 mil habitantes, o que faz dela uma cidade de porte médio, daquele tipo que ainda permite você reconhecer rostos, criar rotina, ter seu mercadinho favorito e seu café preferido. Ao mesmo tempo, ela tem estrutura de cidade grande. É quase como se fosse o equilíbrio perfeito entre interior e capital. Já pensou nisso? A história de Vitória da Conquista também ajuda a explicar muito do que ela é hoje. A cidade surgiu no século XVIII, oficialmente fundada em 1840, e desde o início, teve um papel importante na ocupação do interior baiano. O nome Conquista não é à toa, né? Ele vem das disputas territoriais da época, algo comum na formação das cidades brasileiras. Com o tempo, a cidade foi se consolidando como ponto de comércio, agricultura e depois como polo de serviços. E falando em serviços, aqui é onde Conquista brilha. A cidade é referência em saúde no interior da Bahia. Tem hospitais públicos e privados bem estruturados, clínicas especializadas, centros de diagnóstico e atendimento que recebem pacientes de toda a região. Quem mora em Conquista costuma dizer que só vai para Salvador em casos muito específicos. Isso dá uma tranquilidade enorme para quem vive ali. Afinal, saúde não é luxo, é necessidade. Na educação, a cidade também se destaca. Vitória da Conquista abriga universidades importantes, como a USB, além de faculdades particulares, institutos federais e escolas de bom nível. Isso faz com que muita gente de outras cidades se mude para lá ainda jovem, para estudar, e acabe ficando. Conhece alguém assim? Aposto que sim. É aquele estudante que chegou achando que ia passar só alguns anos e acabou criando raiz. E agora deixa eu te perguntar uma coisa, responde aí na sua cabeça ou escreve depois nos comentários. Você prefere morar num lugar onde tudo é longe ou num lugar onde em 15, 20 minutos você resolve quase tudo da sua vida? Pois é, em Vitória da Conquista, isso ainda é possível. Claro que o trânsito existe, não vamos romantizar, mas está muito longe do caos das grandes capitais. Outro ponto que chama a atenção é o clima. Sim, porque Conquista é diferente do resto da Bahia nesse aspecto. Enquanto muita gente associa o estado ao calor intenso, Conquista tem temperaturas mais amenas, principalmente à noite. No inverno, tem dias frios de verdade, daquele frio que pede um casaco e um café quente. Isso vira até assunto entre os moradores, que brincam dizendo que moram na Bahia do Frio. E olha, para muita gente isso é um baita diferencial. A economia da cidade é bastante diversificada. O comércio é forte, o setor de serviços domina, e o agronegócio da região também movimenta bastante dinheiro. O PIB de Vitória da Conquista está entre os maiores do interior da Bahia,
o que significa mais empregos, mais circulação de renda e mais oportunidades. O desemprego existe, claro, como em qualquer lugar do Brasil, mas a cidade costuma oferecer mais alternativas do que municípios menores ao redor. E sabe o que é curioso? Mesmo sendo um polo econômico, Conquista ainda mantém um jeito acolhedor. O povo é conhecido por ser educado, receptivo, daquele tipo que puxa a conversa na fila do pão. Isso faz diferença no dia a dia. Não é só sobre infraestrutura, é sobre como você se sente vivendo ali. Na questão da segurança, Vitória da Conquista enfrenta desafios, como qualquer cidade média brasileira, mas ainda assim apresenta índices melhores do que muitas capitais e regiões metropolitanas. Existem bairros mais tranquilos, áreas bem organizadas e policiamento presente. E isso impacta diretamente na sensação de segurança de quem mora ali. Não é aquela cidade onde você vive com medo o tempo todo. Culturalmente, Conquista também não fica atrás. A cidade tem festas tradicionais, eventos culturais, música, teatro e uma cena artística bem ativa. O São João é forte, as festas regionais movimentam a cidade, e o calendário cultural ajuda a manter a identidade local viva. Isso sem falar na gastronomia, que mistura sabores do sertão com influências de várias partes da Bahia. Já deu fome aí? Aqui deu. E olha, deixa eu fazer aquela pausa estratégica no meio do vídeo para te lembrar. Se você está achando esse conteúdo útil, deixa o like agora. Sério! Isso ajuda demais o canal a crescer e faz esse vídeo chegar a mais gente que também está pensando em mudar de vida ou escolher um lugar melhor para morar. Voltando. Uma coisa que moradores antigos sempre comentam é como Vitória da Conquista mudou ao longo dos anos. Antigamente, era vista apenas como cidade de passagem. Hoje, é destino. Mais prédios, mais bairros planejados, mais investimentos, mais universidades, mais comércio. Ao mesmo tempo, ainda conserva áreas verdes, praças, espaços de convivência. É uma cidade que cresceu, mas não perdeu totalmente a alma. E o futuro? As expectativas são boas. Há projetos de expansão urbana, melhorias em mobilidade, investimentos em saúde e educação. A cidade continua atraindo gente de fora, o que movimenta o mercado imobiliário e a economia local. Quem chega hoje encontra uma cidade em transformação, mas ainda com custo de vida mais acessível do que capitais como Salvador. Agora me diz, você conseguiria se imaginar morando em um lugar assim? Um lugar onde você trabalha, estuda, cuida da saúde, se diverte e ainda consegue ter tempo para viver? Porque no fim das contas, é isso que todo mundo busca, né? Vitória da Conquista não é perfeita. Nenhuma cidade é. Mas ela consegue algo raro: equilibrar oportunidade, tranquilidade e estrutura. E talvez seja exatamente por isso que tanta gente defende com orgulho a ideia de que ela é a melhor cidade da Bahia para viver. Se você já mora em Conquista, escreve aí nos comentários o que você mais gosta na cidade. Se não mora, mas tem curiosidade, comenta também. Eu leio, respondo e adoro trocar ideia com vocês. E claro, se ainda não se inscreveu no canal, se inscreve agora, ativa o sininho e fica por aqui, porque ainda vem muito conteúdo bom sobre a Bahia, suas cidades, histórias e curiosidades. E lembra, às vezes, a melhor cidade não é a maior, nem a mais famosa. É aquela que faz você se sentir em casa.